A paz do Senhor Jesus para todos. Começando agora o nosso podcast Manancial. E hoje nossa mensagem está no texto base, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Tema: Deus é o Criador de todas as coisas e continua sendo Senhor daquilo que criou. Objetivo: levar a igreja a reconhecer a soberania de Deus, confiar em seu poder e permitir que ele traga ordem, propósito e vida às áreas que ainda estão sem forma. Agora, o pastor Erasmo com a palavra. A paz do Senhor Jesus para todos os ouvintes, a você, missionária Cris, que Deus possa abençoar as vossas vidas, que possa estar edificando, transformando, capacitando e realizando uma grande obra em nossa vida. Eu creio que essa mensagem vai edificar muitas pessoas, inclusive a nossa, e nós estamos aqui para poder estar abençoando os ouvintes que nos assistem nessa hora. Respondendo, missionária, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, antes de existir o homem, Deus já existia. Antes dos mares, Deus já existia. Antes das estrelas brilharem, Deus também já existia. Antes de haver tempo, como nós conhecemos, Deus também já era Deus. Então, Gênesis não começa falando sobre o homem. Gênesis não começa falando sobre os nossos problemas, nossas necessidades ou nossas conquistas. A Bíblia começa falando de Deus. Isso nos ensina uma verdade fundamental. Quando Deus está no princípio, ele também deve estar no centro e no fim de todas as coisas. Muitas vezes queremos colocar Deus no final dos nossos planos, fazemos nossas escolhas, construímos os nossos projetos e depois pedimos, Senhor, abençoa aquilo que eu já decidi. Mas Gênesis nos ensina diferente, ensina outra coisa. Ele nos ensina para começarmos com Deus. Porque quando Deus está no princípio, existe direção. Quando Deus está no princípio, existe propósito. E quando Deus está no princípio, existe também a esperança. Bom, o primeiro ponto é Deus já existia. Então observe que o texto diz, no princípio criou Deus. Então observe algo extraordinário. A Bíblia não tenta explicar de onde Deus veio. Ele simplesmente declara Deus. Então Deus não começou a existir. Deus não foi criado. Deus não depende de ninguém para existir. Ele é eterno. O Salmo 90, no verso 2, declara que antes de nascerem os montes e de serem formados a terra e o mundo, Deus já era Deus de eternidade a eternidade. Isso muda completamente a nossa perspectiva. Nós temos um começo. Nossos projetos também têm um começo. Nossa vida tem um começo. As gerações passam, os impérios passam, as culturas mudam, mas Deus permanece. Isaías 40, verso 28 diz que o Deus eterno, o Senhor, criou os confins da terra e não se cansa e nem se fadiga. Então aquilo que é grande para nós não é grande demais para Deus. Talvez estejamos diante de uma situação que parece impossível. Talvez exista uma área da nossa vida que muitas das vezes não sabemos como resolver, mas precisamos lembrar de que antes dos problemas existir, Deus já existia. Antes da luta chegar em nossa vida, Deus já estava presente. Antes da nossa necessidade aparecer, Deus já era Deus. Por isso não podemos colocar o tamanho do problema acima do tamanho de Deus. Deus traz ordem onde existe o caos. Quando continuando lendo Gênesis 1, encontramos uma realidade impressionante, A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo.
O texto diz isso. Mas então Deus começa a falar e disse Deus, haja luz e houve luz. Então, nesse aspecto, Deus começa a transformar aquilo que estava sem forma. Ele separa, ele organiza, ele estabelece, ele dá função, ele cria vida. Isso nos revela uma característica maravilhosa de Deus. Deus sabe transformar o caos em ordem. Talvez alguém esteja vivendo exatamente isso. Por fora parece tudo normal, mas por dentro existe uma confusão. Há sonhos, quem sabe, né? Sem direção. Há relacionamentos quebrados, há projetos paralisados, há emoções desorganizadas, há perguntas que muitas das vezes não têm resposta. Há uma espécie de sem forma e vazio dentro da alma. Mas a mensagem de Gênesis é: Deus trabalha justamente onde parece não haver esperança. Quando Deus entra em cena, o caos não tem a palavra final. Quando Deus fala, a escuridão precisa recuar. Quando Deus determina, a criação responde. Talvez alguém esteja dizendo assim: pastor, minha vida está uma bagunça. Mas Deus pode dizer: eu ainda sei colocar em ordem. Você talvez não sabe como. Você não pode, quem sabe, nem enxergar o caminho. Mas Deus sabe. Deus criou os céus e a terra, né? O texto diz: criou Deus os céus e a terra. Então a palavra criou aponta para a ação soberana de Deus. Deus não estava trabalhando com limitações humanas. Ele é o Criador. O universo não é maior do que ele, os céus não são maiores do que ele, os oceanos, os mares não são maiores do que ele, as estrelas também não são maiores do que ele. O Salmo 19, verso 1 afirma: os céus manifestam a glória de Deus. Então toda a criação aponta para o Criador. Imagine olhar para uma grande obra de arte e dizer que ela apareceu sozinha. Não tem cabimento, né? Imagine olhar para uma casa perfeitamente construída e afirmar que ninguém a projetou. Então, quanto mais contemplamos a criação, mais percebemos a grandeza daquele que o criou. Mas existe ainda algo mais impressionante. O Deus que criou o universo também conhece cada um de nós. O Salmo 8 pergunta: que é o homem para que te lembres dele? Então, o Deus que sustenta os céus se importa com a nossa vida. O Deus que conhece cada estrela conhece o nosso nome. Deus que estabeleceu os limites dos mares também pode estabelecer limites para aquilo que tem tentado destruir a nossa paz. Deus cria assim, através da sua palavra. E uma das expressões que se repetem em Gênesis 1 é justamente isso: e disse Deus. Então Deus fala, a criação acontece. Ele disse: haja luz e houve luz. Isso nos mostra, né, que Deus tem o poder da palavra. O homem fala e muitas das vezes não acontece nada. Deus fala e a realidade é o quê? Transformada. Por isso precisamos aprender a valorizar a palavra. Há momentos em que não precisamos de opiniões. Precisamos ouvir Deus. Há momentos em que não precisamos de mais ansiedade. Precisamos voltar para a palavra. Há momentos em que a nossa visão diz: não existe saída. Mas Deus diz: eu sou o caminho. A nossa visão diz: terminou. Aí Deus diz: eu faço nova todas as coisas. Então a nossa visão talvez diga: não vou conseguir. Mas Deus diz: a minha graça te basta. A nossa visão diz: é impossível. Aí Jesus responde, né? A Deus tudo é possível. Então mesmo Deus que criou também recria. Aqui está uma das aplicações mais poderosas desta mensagem. Deus não é somente o Deus da criação, ele também é o Deus da nova criação. Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, observe, Deus cria e Deus também recria. Talvez a gente pense assim: minha história
já foi destruída demais, mas Deus pode escrever um novo capítulo. Quem sabe a gente pode dizer assim, eu errei demais, mas aí Deus oferece restauração, né? Eu me afastei demais, aí Deus nos chama de volta. Eu perdi tudo, Deus continua sendo Deus. Minha vida perdeu sentido. Em Cristo existe nova criação. Então o Evangelho é a maior demonstração de que Deus pode transformar uma história. A cruz parecia derrota, mas Deus transformou a cruz em vitória. O túmulo parecia o fim, mas Deus transformou o túmulo em testemunho da ressurreição. A morte parecia ter vencido, mas lembremos de que Jesus ressuscitou. Então, quando Deus entra em uma história, o fim que o homem enxerga pode ser apenas o começo de algo novo. Deus ele quer estar no princípio da nossa vida. Gênesis começa dizendo, no princípio criou Deus. E talvez essa seja a pergunta que precisamos fazer hoje. Quem está no princípio da minha vida? Quem está no princípio das minhas decisões? Quem está no princípio da minha família? Quem está no princípio dos meus sonhos? Quem está no princípio do meu casamento? Quem está no princípio dos meus projetos? Quem está no princípio do meu ministério? Porque existe uma grande diferença entre pedir para Deus abençoar nossos planos e nós colocar nossos planos nas mãos de Deus. Provérbios 3, do verso 5 ao 6, nos ensina a confiar no Senhor de todo o coração e reconhecê-los em nossos caminhos. Então não coloque Deus apenas como uma parte da sua vida, coloque Deus no princípio, porque quando Deus está no princípio, o restante encontra com toda certeza o seu lugar. O nosso Criador também é Senhor. Se Deus criou os céus e a terra, então Ele tem autoridade sobre aquilo que criou. Isso significa que nossa vida não pertence exclusivamente a nós mesmos. Nós somos criados para Deus. Colossenses 1,16 ensina que todas as coisas foram criadas por meio de Cristo e para Cristo. Isso significa que eu não existo apenas para realizar os meus próprios desejos. Existe um propósito maior. Fomos criados para glorificar a Deus. Nossa família deve glorificar a Deus. Nosso trabalho deve glorificar a Deus. Nossos talentos devem glorificar a Deus. Nossa história deve glorificar a Deus. A pergunta não deve ser apenas o que Deus pode fazer por mim, mas também o que Deus deseja fazer através de mim. Bom, quando Deus diz haja, nada pode impedir. Gênesis mostra essa qualidade, Deus falando e a criação obedecendo. Isso nos lembra que a autoridade de Deus ela é absoluta. O que ele determina ninguém pode frustrar. Né? Jó declara, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Isso não significa que Deus fará tudo exatamente conforme os nossos desejos. Significa que podemos confiar em sua soberania. Existem orações que recebem sim, porém existem orações que recebem o não. E em outras horas, vai receber, espere. Mas em todas elas, Deus continua sendo Deus. Nossa fé não pode depender apenas de receber aquilo que queremos. Nossa fé precisa estar fundamentada naquilo que Deus deseja para nós e o que Deus é. Jesus é a expressão suprema do Deus Criador. Quando chegamos ao Novo Testamento, encontramos uma conexão extraordinária com Gênesis. João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1,3 afirma, todas as coisas foram feitas por ele. Então quem é esse Verbo? Em João 1, capítulo 14, revela, e o Verbo se fez carne. É Jesus. Então, mesmo Deus apresentado no princípio da criação, se revela de maneira plena em Cristo. O Criador entrou na criação. O Deus eterno veio ao encontro do homem. Jesus veio para restaurar aquilo que o pecado havia quebrado. Por isso, o maior
necessidade do ser humano não é ter simplesmente uma vida organizada, é ter sua vida reconciliada com Deus. Jesus não veio apenas para melhorar nossa vida, ele veio para nos salvar e nos mostrar uma nova direção. Uma nova criação começa com Cristo. Talvez a gente esteja tentando consertar a nossa vida sozinho, tentando mudar nossos hábitos, tentando apagar aquele passado tenebroso, né? Tentando reconstruir a nossa identidade, mas o Evangelho apresenta algo muito maior. Não é apenas reforma, é transformação. Não é Deus pegando uma vida velha e simplesmente colocando uma pintura nova. Não, é Deus fazendo uma nova obra. E essa obra começa quando nos rendemos a Cristo. Talvez hoje Deus esteja dizendo ao nosso coração: deixe-me começar sua família, começar sua restauração, começar seu chamado, começar sua caminhada comigo, começar um novo capítulo. Então você não precisa ter todas as respostas para começar, você precisa colocar o primeiro lugar nas mãos de Deus. E isso faz toda a diferença. Então a gente pode concluir que Gênesis 1:1, em uma frase curta, mas carrega uma verdade eterna, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então antes do caos, antes da luz, Deus. Antes da vida, Deus. Antes do homem, Deus. Antes de qualquer coisa, Deus. Né? E se Deus estava no princípio de tudo, podemos confiar que Ele também está conosco em cada etapa da nossa caminhada. Talvez hoje você esteja vivendo um capítulo de sem forma e vazio, né? Mas Deus ainda não terminou. Deus ainda fala, Deus ainda cria, Deus ainda transforma, Deus ainda restaura, Deus ainda salva, Deus ainda faz nova todas as coisas. Por isso, não precisamos ter medo de entregar nossa história ao Criador. Muito pelo contrário, precisamos entregar porque a nossa história será mudada por aquele que conhece toda a nossa história. Então, aquele que criou os céus e a terra é suficientemente poderoso para cuidar de nossa vida. Então, coloque Deus no seu princípio, coloque Deus no seu centro, coloque Deus no controle e permita que Ele faça, na verdade, uma obra excelente em nossas vidas. Vamos orar, apresentar nessa causa a Deus e entender que Deus é poderoso para poder fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, do que aquilo que almejamos. Senhor Deus e Pai, graças te damos por essa bondade, por esse amor tão perfeito, tão imensurável, tão grandioso. Que a paz que excede todo nosso entendimento possa se repousar em nossa vida, em nossa história, sabendo que existe um Deus de criação que realiza grandes coisas em nossa vida. Que a nossa vida possa ser moldada pela presença de Deus e que a nossa transformação comece com Ele, permaneça nele e termine com Ele, para que possamos ter uma vida transformada, edificada, sustentada e aperfeiçoada pelo nosso Criador. Que Deus em Cristo poderosamente nos abençoe, nos fortaleça e nos edifique em todos os momentos da nossa vida. Amém. E graças a Deus. Que você possa ser abençoado, que a sua vida possa ser transformada. Obrigado, missionário a Cristo. E que Deus possa fazer guarida em cada coração de cada ouvinte que nos assiste. Deus abençoe. Grande beijo no seu coração e todos fiquem com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Oh, glória!